tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Bom, meu nome é Bianca Paula Santa Rosa, eu sou docente do curso de Medicina Veterinária do ICA, do campus de Unai, e hoje eu estou aqui para moderar um mini curso denominado Interculturalidade e Internacionalização Curricular, Desafios e Possibilidades para Docentes e Discentes. Este minicurso, ele objetiva apresentar desafios e possibilidades da interculturalidade e da internacionalização curricular a partir da experiência de um projeto de ensino que envolve disciplinas de psicologia para licenciaturas. Esse projeto é realizado por uma rede colaborativa de professores de 3 universidades brasileiras, a UFVJM, a UFMT e a UFMG, e 2 argentinas, a UNL e a UADER. Então, para ministrar o curso, convido primeiramente o Yuri Elias Gaspar, que é graduado, mestre e doutor em psicologia, é professor da Faculdade Interdisciplinar de Humanidades e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas da UFVJM. Ele tem experiência nas áreas de psicologia social, psicologia da cultura e tratamento e prevenção psicológica de orientação fenomenológico humanista. Seja bem-vindo, Yuri. Obrigado, Convido também, obrigada. Convido também a Grácia Maria Clérico. Ela é licenciada em Ciências da Educação e em Psicologia, mestre em Investigação Educativa e doutora em Educação. É professora de Psicologia da Faculdade de Humanidades e Ciências da Universidade Nacional da Litoral. Seja bem-vinda, Grácia. Convido também Maurício da Silva Guedes, que é graduado em Filosofia e em Psicologia, mestre em Psicologia Clínica e doutor em Ciências, professor na Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, possui experiência na área de formação inicial e continuada de professores. Bem-vindo, Maurício. Olá, boa tarde. Boa tarde. Convido também a Patrícia Ing, que é psicopedagoga, mestre em intervenção e investigação psicossocial e doutoranda em psicologia, professora titular de psicologia social na licenciatura em terapia ocupacional na Universidade Nacional da Litoral. Seja bem-vinda, Patrícia. Buenas tardes, encantada. Obrigada. Convido a Mariana Bonelli, que é graduada e mestre em Psicologia, professora de Teorias de Desenvolvimento na Universidade Autônoma de Entre Rios, Paraná. É colaboradora e capacitadora em projetos de extensão e pesquisa na Universidade Nacional da Litoral, Santa Fé. E também é psicóloga do Centro de Atenção Primária em Saúde, em Santa Fé, integrante da Rede Argentina de Psicologia e Povos Indígenas. Bem-vinda, Mariana. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. E a Maria Gabriele Coelho Caldeira, que faz bacharel em Humanidades pela FVJM e é licencianda em Pedagogia também pela FVJM. Seja bem-vinda, Maria Gabriele. Olá, pessoal, boa tarde. E, por fim, convido a Luísa Gabriela Reis, que é graduanda em Letras pela UFMT. Acho que a Luísa está com... Pode ser problema com a internet, já que está chovendo aqui em Barra do Garças. E aí pode ser isso. Vamos aguardar, ela pode chegar daqui um pouquinho. De repente ela já se conecta. Bom, pessoal, então, enquanto isso, eu vou dar alguns recados aos nossos ouvintes. Nós pedimos para que vocês atentem pelo fato de que há necessidade de se credenciar para garantir a presença, né, para posterior certificado. Então, basta vocês acessarem, né, no próprio Even 3, logo do lado direito, tem um ícone que vocês vão clicar e tem lá, credenciamento. Nesse momento já vai aparecer um certinho em verde
e pronto, você já está credenciado, significa que você já registrou a sua presença aqui no evento. Para aqueles que estão assistindo pelo celular ou então querem baixar o aplicativo, também há essa possibilidade, é só baixar o aplicativo do Event 3, credenciamento, que também é possível realizar essa certificação da presença. Se houver qualquer problema, vocês podem enviar nos comentários, mas a gente deixa aí a preferência de enviar suas dúvidas ou questionamentos para que todos os membros aqui do minicurso possam responder ao final. Então, a logística vai ser basicamente essa, haverá um momento agora expositivo de conversa entre os membros, e depois, no final, eles vão esclarecer as dúvidas e questionamentos que o público enviar pelos comentários, tá? Então, vocês podem adicionar no chat aí que está ligado no YouTube, ou então no próprio Event 3, que a gente vai posteriormente projetar aqui na tela para que eles possam responder. Então, eu desejo um excelente evento a todos e aproveitem bastante. Obrigada. Muito obrigado, Bianca, pela mediação, organização do Sintegra, a todos aqueles que direto ou indiretamente se esforçaram e continuam se esforçando para cuidar desse evento tão significativo para a nossa universidade, né? E nos abrir esse espaço, né, para que compartilhemos reflexões que têm nascido a partir da nossa experiência de intercâmbio, reflexões pertinentes à interculturalidade e à internacionalização, que seja uma ocasião de encontro entre nós e de uma provocação para que a gente possa refletir sobre o nosso projeto e, quem sabe, eventualmente, nascer novos frutos a partir dessa mesa. Agradeço a todos aqueles que aqui se disponibilizaram a estar conosco, a professora Graça, o professor Maurício, a professora Mariana, a professora Patrícia, a Maria Gabriele, a Luísa e a Rafaela, vão ver se elas vão conseguir entrar. Peço desculpas que está tendo um temporal aqui em casa, pode ser que a internet falhe também, mas espero que não. E a proposta dessa mesa redonda é que façamos uma dinâmica, inicialmente, entre nós convidados, e, num segundo momento, abriremos para as perguntas. Então, aqueles que já se interessarem, né, fiquem atentos, e vai ter também uma dinâmica durante a apresentação que envolve vocês também, tá joia? E, como pela leitura, né, da professora Bianca, fazemos parte de uma rede de professores brasileiros e argentinos. Então, aqui falaremos tanto em português quanto em espanhol, e a proposta é que não façamos tradução, até como um exercício da vivência da interculturalidade e da internacionalização. Nós já estamos habituados, já falamos mais pausadamente, para que sejamos todos compreendidos, mas, eventualmente, caso haja algum aspecto que não tenha ficado claro o suficiente, nós interviremos para clarear mais. Sobretudo para os brasileiros, né, há essa facilidade de compreensão do espanhol, e tanto a Graça, quanto a Patrícia, quanto a Mariana já estão habituados com essa dinâmica. Sejam todos bem-vindos. E agora eu vou só apresentar rapidamente os blocos nos quais nós iremos nos basear para essa apresentação, e depois, posteriormente, eu abro a palavra para os demais, para que a gente dê continuidade. Então, por gentileza, projete a apresentação. Então, como já foi falado anteriormente, né, o nome dessa mesa redonda se intitula Interculturalidade e Internacionalização Curricular, Desafios e Possibilidades para Docentes e Discentes. Essa mesa é fruto de um projeto de intercâmbio entre diferentes universidades do Brasil e da Argentina, e nós vamos trabalhar esses grandes blocos, né? Um primeiro bloco, tematizar a internacionalização do ensino superior, focando na internacionalização em casa, que é uma modalidade própria de vivência desse processo. No segundo bloco, a gente vai discutir, então, os desafios e as possibilidades da internacionalização curricular e a internacionalização do currículo em casa no contexto da pandemia Covid-19, uma vez que o projeto foi readaptado. Ele já tem nisso desde 2016, foi readaptado, né, para esse novo contexto, e discutir, finalmente,
contribuições da interculturalidade para a formação de nossos estudantes das diferentes universidades e compartilhar as nossas experiências enquanto docentes e discentes envolvidos diretamente nesse projeto. Então, essa é a primeira questão, e agora a gente vai fazer uma breve atividade. Oi, pessoal, vocês conseguem me escutar? Sim, Gabi, pode falar. Então, essa atividade ela vai funcionar a partir do site Mente. Alguém já utilizou? Com certeza os professores agora no ensino remoto estão utilizando bastante essa ferramenta. E aí, nós queremos, né, que vocês escrevam aí o que vem à cabeça quando se fala em internacionalização e interculturalidade. Pode ser 2, 3 palavras. A gente vai disponibilizar o QR Code ou então o link no chat para vocês. Então, agora basta, né, tirar como se fosse, né, o QR Code. Quem está com o celular consegue fazer, ou digitar o site. Escreva essas palavrinhas enquanto a gente vai, né, continuando com a nossa apresentação. Agora seria você, certo, Grácia? Então, Grácia, por que participar de um projeto de internacionalização em casa, né? Quais foram os motivos que você teve para ter começado a desenvolver esse projeto juntamente com os outros professores, né? E o que é internacionalização em casa? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, estamos muy contentos de poder compartir este momento con vocês. Ahora con Patricio vamos a comenzar este primer bloque compartiendo lo que entendemos desde nuestra experiencia por interculturalidad y internacionalización curricular y respondiendo a esta pregunta que Gaby nos ha hecho en relación a lo que significa la participación en una propuesta de internacionalización curricular. En este proceso que se llevó a la conformación de una red colaborativa entre profesores de diversas universidades del área de psicología, que nació inicialmente como un proyecto en el área de la posgraduación y se fue desplazando a la colaboración conjunta en el área de la graduación de diferentes disciplinas del área de psicología, psicología educacional, psicología social, psicología del desarrollo, pero que tenemos en común esa inquietud por poder mejorar la transmisión de nuestras disciplinas, la enseñanza de psicología, a partir de la confrontación y el encuentro con colegas de otras universidades argentinas y de Brasil. Entonces, partimos de una convocatoria que realizó en el año 2016 la Universidad Nacional del Litoral, promoviendo una propuesta de internacionalización de las diversas cátedras de todas las facultades para fortalecer el intercambio con otras universidades extranjeras. Como cátedra de psicología elaboramos una propuesta que fue aprobada junto con otras de otras carreras y otras cátedras, y desde ese momento comenzó a fortalecerse la internacionalización curricular de graduación y no solo de posgraduación, como veníamos trabajando desde el año 2009 con los colegas de la Universidad Federal de Minas Gerais. Entonces, entendimos en esa ocasión que era una oportunidad para fortalecer los vínculos entre nuestras cátedras, enriquecer la enseñanza de nuestras disciplinas y fortalecernos en lo que significa la internacionalización curricular, que para nosotros fue una novedad desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la mirada que nos aportaba, pero sin embargo a nivel internacional ya se venía desarrollando en las distintas universidades, promovidas también por convenios internacionales, el Encuentro de Bolonia, etc.
entendimos con la perspectiva que la Universidad del Litoral fomentaba, que era la internacionalización comprensiva, que supuso un cambio de paradigma respecto a lo que es focalizada estrictamente en la movilidad estudiantil para abrirse a la internacionalización curricular de las disciplinas de todos los estudiantes, favoreciendo el acceso de todos los alumnos a experiencias de contacto con estudiantes y profesores extranjeros. La internacionalización comprensiva, entonces, supera esa noción tradicional y mira de manera transversal la posibilidad de encuentro con otras y trabajo conjunto con otras instituciones universitarias, integrando en las tres funciones, tanto la investigación, la docencia, como la extensión universitaria. Entonces, en nuestro proyecto pudimos ver cómo esa integración de las tres funciones sustantivas en la internacionalización curricular permitió, a su vez, que nosotros logremos que estas tres funciones atraviesen nuestra cátedra y sean vividas de manera sistemática y de manera articulada, ¿no? Entonces, es un largo camino el que venimos recorriendo con el objetivo de enriquecer la enseñanza de nuestras disciplinas y que no se trata de un fin en sí mismo, la internacionalización, sino de un medio para favorecer la interculturalidad, el acceso a procesos interculturales de parte de nuestros estudiantes que los prepara para este mundo tan cambiante. Esta interculturalidad, en nuestra perspectiva reflexiva sobre esta temática de lo que significa, ¿no?, que es la internacionalización tiene como eje central fomentar la interculturalidad, nosotros la entendemos desde una mirada reflexiva y crítica, que es aquella que permite salir al encuentro del otro, permitirme enriquecer e intercambiar con el otro, diferente a mí, pero al mismo tiempo el otro es un otro yo, que tiene las mismas exigencias que yo, que tiene las mismas necesidades que yo. Entonces, salir al encuentro del otro, enriquecerme con el otro, fortalece mi identidad como docente, mi identidad como estudiante, ayuda a fortalecer también el logro de las competencias no solo disciplinares, de los contenidos académicos que transmitimos desde la enseñanza de nuestras disciplinas, sino también aquellas competencias que tienen que ver con el diálogo, la posibilidad de trabajo cooperativo, la reflexión crítica, que son propios de la interculturalidad, ¿no? El encuentro con alguien diferente. Entonces, este tender puentes, este salir al encuentro de colegas y estudiantes de otras universidades, lo vivimos como una oportunidad de tender puentes hacia ellos, ¿no?, de acercarnos al otro, enriquecernos y fortalecer nuestra propia identidad. Es abrir las ventanas de nuestras cátedras con el objetivo de mejorar nuestras prácticas, de fortalecer las competencias culturales e interculturales de nuestros estudiantes, ayuda al mismo tiempo a ese proceso progresivo de integración de las tres funciones sustantivas en nuestra propia experiencia como docentes: la docencia, la extensión y la investigación. Entonces, vamos a ver también cómo esta propuesta se fue incorporando inicialmente en el campo más curricular, en la enseñanza de nuestra disciplina, a través de un dispositivo que fue un estudio de casos compartido entre las distintas universidades de adolescentes, y después se fue también incorporando acciones relativas a la extensión universitaria, con la participación de los profesores universitarios en la capacitación de estudiantes voluntarios que llevaban adelante acciones en las escuelas de sectores vulnerables en la ciudad de Santa Fe, y también en la investigación, porque se fue convirtiendo esta propuesta en una posibilidad de reflexionar críticamente, de sistematizar la experiencia, de ir mejorándola con evaluaciones continuas, lo cual se constituyó en un proceso de investigación que en este momento está en curso. Así que también podemos ver cómo la incorporación de la internacionalización en nuestras prácticas docentes enriqueció la oportunidad de articulación entre las tres funciones universitarias. Entonces, un poco esto sería la síntesis que quería dar a conocer en relación a lo que significa esta propuesta como propuesta de internacionalización atravesada fundamentalmente por la interculturalidad. Invito entonces a Patricia, mi compañera de la universidad, para que pueda ella comentar también.
Bueno, buenas tardes. Ya Bianca presentó mi currículum, así que directamente voy a ir a contarles qué es lo que quiero compartir con ustedes esta tarde. Bueno, ya Gracia hizo una gran síntesis de lo que vienen siendo ya casi 15 años de trabajo juntas y juntos con los docentes también de Brasil y de Entre Ríos. Yo lo que me voy a detener es un poco en esta expresión internacionalización. Después vamos a ir avanzando hacia lo que es la internacionalización y la interculturalidad. Tanto para definir qué es internacionalización, qué entendemos por internacionalización, y al mismo tiempo hablar de mi participación en este proyecto, lo que voy a subrayar es esta diferencia entre una idea tradicional de internacionalización y lo que nosotros llamamos internacionalización en casa. Esta última, justamente la internacionalización en casa, es donde situamos nuestra experiencia, la que hoy queremos compartir con ustedes. Yo planteo estas dos formas de internacionalización, es decir, la internacionalización interpretada de una manera tradicional y la internacionalización en casa, que es como nosotros preferimos situarnos. Planteo estas dos formas como un antagonismo. ¿Por qué un antagonismo? A partir de enfocarme en el tema que me interesa particularmente a mí y que tiene que ver con mi trabajo en la materia psicología social, y ese tema se refiere al acceso y la democratización en la educación superior en términos específicos y en términos más amplios para pensar también la cuestión de la dinámica, inclusión, exclusión educativa. Entonces, ¿qué tiene que ver enfocarme en este tema con la cuestión de la internacionalización? Justamente a partir de esta diferencia. Cuando yo me refiero al término internacionalización de manera más tradicional o conservadora, digamos, desde ese paradigma, me refiero concretamente a acciones, a prácticas de movilidad académica planteadas desde países periféricos o de tercer mundo hacia, es decir, que esa movilidad se da hacia países del primer mundo central. Lo que muchas veces se conoce de manera coloquial como la fuga de cerebros, es decir, que estudiantes, docentes, profesionales que egresan de nuestras universidades de países latinoamericanos eligen como lugar de desarrollo para su formación y para su trabajo a países europeos o Estados Unidos. Esto implica, desde el vamos, una posibilidad restringida de acceso a este tipo de experiencias de movilidad académica, de internacionalización de la educación superior. ¿Por qué hablo de una posibilidad restringida? Porque solo está destinado a aquellos que llegan al posgrado, principalmente. Ya Gracia les comentó que nuestra internacionalización, en cambio, se dirige al grado. Entonces, esta internacionalización es una movilidad académica de quienes llegan al posgrado y que la mayoría de las veces ya cuentan con recursos propios para costearse esa movilidad, para pagarse el viaje, para cubrir parte de sus gastos en el exterior, vamos a decirlo así. ¿Esto en qué se resume? En que es un privilegio para unos pocos. Mientras que la propuesta de la internacionalización en casa es lo que a mí me generó un genuino compromiso con este proyecto, con brindar mis energías como docente, como investigadora a esta experiencia, dado que amplió mi expectativa respecto a lo que les conté que era mi interés, la democratización de la enseñanza. ¿En qué sentido? Ya que esta experiencia, la de internacionalización en casa, y como nosotros la estamos desarrollando, consiste en la posibilidad de participación de todos mis alumnos en el grado, no solo aquellos que podrían pagarse el viaje, el pasaje a Brasil o al país donde se trate la experiencia. No solamente incluye a todos mis alumnos, sino también a la posibilidad de incluir a una mayor cantidad de colegas, porque nosotros situamos nuestra experiencia, la pensamos, la proyectamos como una experiencia
que tiende a formar redes colaborativas y abiertas, es decir, que se vayan sumando docentes en el camino, en la trayectoria, y que estos docentes se sientan libres de participar incluso en pequeños trayectos o en ciertas actividades. Así es como hemos ido sumando un ejemplo a la Universidad Nacional de Córdoba en un determinado momento, y esta universidad hoy no sigue participando con ningún docente exclusivamente en el proyecto, pero sí está en contacto de manera abierta con nosotros, en formación de red. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que desde nuestra mirada la internacionalización para nada es una práctica ni individualista ni meritocrática a la que llegan los mejores con las mejores notas. Es decir, no es una práctica egoísta, sino todo lo contrario, es de sumar, de abrir redes, de pensarse estas redes como colaborativas y abiertas, en abrir la posibilidad de participación a todos los estudiantes y alumnos, estudiantes y docentes que desean sumar. Además, particularmente para mí, significó la posibilidad de enriquecer mi propia experiencia a partir de profundizar el intercambio académico con docentes de otro país que son del mismo continente. Y aquí lo que rescato de esta experiencia, de este proyecto, es la posibilidad de fortalecer lazos de solidaridad y de mutuo conocimiento entre países vecinos que coinciden en sus fronteras, y no solamente pensar en ese conocimiento o esa ciencia que viene desde los países centrales, por decirlo de alguna manera, llamarlos así. Entonces, bueno, aquí radica mi entusiasmo en participar de este proyecto, un entusiasmo que creo que a lo mejor con diferentes razones también es parte de los otros docentes que estamos acá. Principalmente yo, a partir de participar de este proyecto y por todo lo que las reflexiones que fui haciendo sobre el término internacionalización, en mi caso tienen que ver con sentirme partícipe y responsable de una transformación política educativa que tiene que ver con la democratización de la educación superior. Esto está muy ligado a la materia que yo doy, que es psicología social dentro de terapia ocupacional, y a mis referentes teóricos de esta materia. Yo estoy intentando trabajar, comprometerme, digamos, con una perspectiva decolonial y crítica dentro de esta materia, sumando a referentes como Sousa Santos, Crofogel, Quijano, entre los autores que mis alumnos leen, y por supuesto Freire y Martín Baró como, digamos, los grandes maestros. Entonces, maestros latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es la impronta que yo le doy al concepto de internacionalización. Bueno, ahora Gracia va a seguir trabajando entonces cómo esta internacionalización se proyecta en nuestro proyecto, en relación a los términos proyecta nuestro proyecto, queda redundante, pero bueno, es así, en términos a internacionalización curricular incomprensiva, dentro de ese paradigma que ya ella anunció. Bueno, después la seguimos en el intercambio, en el diálogo. Gracias, Patricia. Entonces, ubicándonos en esta perspectiva de diálogo que queremos tener entre los participantes en la mesa, Patricia nos va a introducir. Para Maurício e Yuri, agora, as especificidades que as ações de internacionalização foram adquirindo nesses tempos de pandemia. Quais foram? Pode, Yuri. Então, né, como havíamos tematizado anteriormente, né, um projeto que se iniciou desde 2016 e está em constante movimento de transformação a partir dos impactos, dos acontecimentos, dos encontros que o modificam, né? Então, é fruto de um relacionamento e é no relacionamento que ele se estrutura, inicialmente na pós-graduação e agora na graduação, e a gente faz diversas modalidades de intercâmbio,
sobretudo pautados em um trabalho prático, que é o estudo de caso, em que a gente elege um tema que perpassa todas as disciplinas, que é a questão da adolescência, da vivência de adolescer no Brasil e na Argentina, e a gente faz o mesmo estudo de caso nas diferentes disciplinas, né? Então, uma das modalidades centrais de concretização desse projeto permeia a realização desse estudo de caso, em que o mesmo estudo é realizado nas diferentes disciplinas, e depois a gente faz um momento de socialização dos estudos de caso. Além de aulas conjuntas, né? Um participa na aula do outro, troca de materiais, né? Existem diferentes formas nas quais cada um dos docentes participa das atividades junto aos discentes, né? E a grande dificuldade que a gente teve ao longo desse período, sobretudo pré-pandêmico, era mobilizar a troca entre os discentes, uma vez que muitas vezes essas trocas se restringiam exclusivamente ao momento de socialização. Então, era um desafio que a gente tentava de várias formas enfrentar, né? Seja na aula virtual, né? Aqui no Moodle, na época, né? Ou do sistema da UNL, e a gente nunca havia conseguido, digamos assim, né? Enfrentar diretamente essa questão, até que veio a pandemia e foi uma surpresa para todos, um desafio de como lidar com isso, uma urgência de readaptação, e que trouxe vários problemas de diferentes ordens para todo mundo. E diante desses problemas, nós colhemos aí um chamado. Como dar continuidade ao projeto, respeitando o valor dos princípios que o guiam, da internacionalização, da interculturalidade, desse encontro, né, precioso que acontece entre nós, mediado, né, pelas tecnologias. Era algo que a gente já fazia, mas que se potencializou na realidade pandêmica, e nós, muito inspirados, né, no diálogo a partir da entrada do professor Maurício, decidimos fazer uma experiência piloto de grupos mistos. Então, ao invés do trabalho prático ser realizado independentemente, entre aspas, pelos grupos de cada uma das disciplinas, a gente criou grupos que eram compostos por estudantes brasileiros e por estudantes argentinos, de modo a fomentar esse encontro entre os discentes, né, que foi potencializado pela realidade pandêmica e que abriu caminho, mesmo diante de todas as dificuldades, dos problemas, das tecnologias, do cansaço, né, a gente criou, então, uma alternativa, uma possibilidade, por meio dos grupos mistos, de fomentar esse encontro entre os estudantes, que não se restringiam somente à experiência de feitura do trabalho, mas que trouxe muitos outros impactos, não é, Maurício? É isso mesmo. Obrigado, Yuri, pelas considerações iniciais. Eu queria dizer que eu cheguei no grupo, a essa rede, quase junto com a pandemia, né? A pandemia chegou em março, eu cheguei por volta de janeiro, fevereiro, eu integrei esse grupo, né? Eu estou numa universidade aqui na região central do Brasil, longe de Minas, né? Longe da experiência, mas aí por uma situação inusitada eu acabei me aproximando do grupo, integrando, e cheguei nesse período especial de pandemia, de como levar em frente essa experiência. E eu acho que diante do desafio, a criatividade, né, pensar formas diferentes de levar o projeto e essa experiência de grupo, de trabalho em grupo à frente. E aí a ideia dos grupos mistos, inicialmente como uma experiência piloto, né, e eu acho que é uma ideia que deu luz a esse propósito inicial que comentavam professora Graça e professora Patrícia sobre a interculturalidade, a experiência da formação integral, da internacionalização compreensiva, no sentido de compreender o trabalho em grupo, escutar o outro, apesar da língua, apesar do tempo, apesar da dificuldade. Então, foi um exercício para essa interculturalidade, um exercício para essa internacionalização compreensiva.
Então, esse trabalho que no primeiro semestre de 2020 a gente realizou, assim, de forma inaugural, né? É difícil? Dá trabalho? Dá trabalho. Trabalhar em grupo, mesmo falando a mesma língua, dá trabalho. Imagina falando português e espanhol com a dificuldade que é, sobretudo para os estudantes espanhóis, entender o brasileiro. O brasileiro, no geral, né, a brasileira, compreende melhor, dependendo da forma que se fala. Então, para a experiência foi enriquecedora, e aí no segundo semestre, Uri, a gente inova trazendo o estudante monitor, né, o aluno monitor, aquele que já participou de uma experiência anterior e agora ele entra no grupo, nesse grupo para assessorar, para complementar, para dialogar, para mediar, né? Então, no primeiro semestre, a Luísa, que é aqui do Araguaia, participou como integrante do grupo misto, e no segundo semestre, ela participa, mas aí num outro lugar, já como uma aluna com uma experiência para mediar, para ampliar essas possibilidades de internacionalização compreensiva, de formação integral, agregando mais elementos a essa experiência. E para responder a sua pergunta, você pergunta então que especificidade, né, tem essa internacionalização em tempos de pandemia? Eu respondo dizendo que tem como uma janela, como uma ventana de possibilidades de aprendizagem, de descobertas e de potencializar os recursos que já temos, né? Eu acho que no fato do uso da tecnologia ou das tecnologias, a pandemia nos possibilitou, ou essa experiência em pandemia possibilitou potencializar mesmo o que já tínhamos ainda em forma muito incipiente, né, de desenvolvimento. E tudo isso possibilita ampliar a experiência formativa, tanto para estudante quanto para professores, né? Formação acadêmica, formação profissional, formação humana, sobretudo. E eu acho que é isso que o projeto tenciona no sentido de ampliar os horizontes da experiência formativa, no sentido de descobrir que o nosso vizinho argentino passa por situações semelhantes às nossas, o quanto temos de comum, o quanto que temos, né, de aprender com o outro. Mais ou menos nesse sentido. Então, vale tanto a experiência para nós, professores, eu dando aula de psicologia da educação aqui no Mato Grosso, mas o Yuri também trabalha essa temática lá, a Grácia trabalha na Argentina, né? A Patrícia trabalha a perspectiva da psicologia social. O que a gente pode crescer? A Mariana também trabalha aspectos da psicologia. Então, o que podemos agregar nesse sentido, formando uma rede, formando um grupo, formando uma família? Acho que falei até demais. Só complementando, Maurício, vou pedir, Gabi, para que você projete as fotos, enquanto só para vocês terem uma ideia, né, do percurso que caminhou, né, desde os encontros presenciais até os momentos em que a realidade já se tornou dificultadora em função da pandemia. E o interessante é que, no nosso projeto, toda dificuldade é uma ocasião de posicionamento. E por meio de posicionamentos pessoais, numa relação intersubjetiva, a gente vai construindo de forma criativa alternativas que, de um certo modo, contemplem essa experiência formativa propriamente humana que o Maurício quis tematizar. Então, nos grupos mistos, por exemplo, a gente não tinha somente a função de organizar os trabalhos, mas fazíamos encontros quinzenais em que, em cada encontro, por exemplo, apresentava-se a realidade de cada cidade, a realidade da universidade, a gente conversava sobre como fazer entrevista, sobre como analisar a entrevista, e, nesse sentido, a gente promovia encontros humanos em que a gente se abria para conhecer o outro, né, na sua realidade, na sua singularidade, ao mesmo tempo reconhecendo uma proximidade, como a Grácia havia tematizado anteriormente. Então, nesse contexto pandêmico, Luiz, o que a gente percebeu era a potência da utilização dos recursos para, desculpa reafirmar de novo a palavra, né, potencializar a formação humana, independente do uso ou não da tecnologia, que é o grande ideal do nosso trabalho, né? Então, essas são pequenas fotos, e o interessante é justamente ver essa dinâmica desses relacionamentos que vão amadurecendo entre nós, né? Então, é isso.
Agora seria você, né, Maurício, tematizar, fazer uma pergunta para os nossos estudantes. Não sei se Mariana também falaria, ¿no? Sí. Isso. Sí, yo Me quería... desculpe, Mariana, vai lá. No, por favor. Sumando a lo que se viene conversando, por ahí me gustaba hacer un aporte específico en relación a lo que implica el formarse en la dimensión intercultural para los profesionales de salud, que es, bueno, por ahí mi campo de trabajo últimamente, pero que también se podría extender a todo lo que son las profesiones del lazo, como dice acá Graciela Frigerio, que son aquellas profesiones en las cuales lo esencial es el encuentro humano, porque lo más importante es la carga subjetivante que tienen esas profesiones. Entonces, las profesiones de educación y de salud, todas aquellas que tienen que ver con poder, por un lado, cuidar, pero también fortalecer el despliegue de cierta autonomía en estas profesiones, digamos, es esencial ese encuentro humano y poder comprender qué es cuál es la singularidad del otro. Entonces, esta tensión entre lo que muchas veces tiene que ver con la formación más académica tradicional, de la generalización, lo homogéneo y todo esto, deja de lado aspectos centrales en lo humano y en lo que necesitamos conocer como docentes o como profesionales de salud, que es esa dimensión singular, donde juntamente tenemos que apostar para, como decía también Patricia, democratizar el acceso a todos los derechos de los ciudadanos, entre ellos los que nos competen a nosotros, el derecho a la educación y, por supuesto, el acceso a la salud. Entonces, cuando pensamos en la formación de un profesional desde esta dimensión, por ejemplo, en el caso de la salud, no nos interesa la cultura o la diversidad, digamos, como un mero contexto. Nos interesa porque es como lo central ahí. Entonces, poder participar de este tipo de experiencias, o en el caso mío en WADER, que quizás no trabajo específicamente con mis estudiantes en el trabajo práctico acerca de la adolescencia, pero sí analizamos juntos materiales culturales que tienen que ver con esto, con procesos de interculturalidad, con diferencias y diversidades que hacen por ahí a la pertenencia étnica o que hacen también a los contextos de vida y todo ello, y cómo van a afectar y justamente a generar diferencias en los procesos del desarrollo, es un aspecto central en que los estudiantes puedan visibilizar cómo toda subjetividad está hecha de esa diversidad. Y por otro lado, a la hora de ejercer sus prácticas, también van a poder garantizar de otra forma el acceso, en el caso de los que trabajen en salud, el acceso a la salud, van a poder nombrar de otra forma los problemas de salud, porque no van a estar como cristalizados en eso que es la formación académica más tradicional, pensar que, por ejemplo, la salud es la ausencia de enfermedad, o pensar, por supuesto que no es solo eso, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros pensamos la salud en un sentido amplio, por ejemplo, hay una definición de una médica generalista santafesina que queremos mucho, ella dice que trabajar en salud es luchar por transformar las condiciones que limitan la vida. En ese sentido, todo trabajador de salud tendría que conocer cuál es la vida, qué siente, cómo hace, cómo es el cotidiano de esa persona que tiene al frente. Y no los aspectos que se le otorgan tanto en la formación, sobre todo, que son los de la biomedicina, que son los aspectos que tienen que ver más con los aspectos, con las cuestiones somáticas. Entonces, desde mi punto de vista, la posibilidad de sumarme yo como docente y estas experiencias que he ido llevando de a poco y como voy pudiendo a mis cátedras, tiene que ver con eso, ¿no? De qué forma vamos ampliando la mirada para sacarnos de encima estas cuestiones más cristalizadas, que las tomamos como verdades científicas, y en realidad son construcciones sociales que se van pasando de generación a generación y van dejando por fuera lo esencial de ese sujeto, y por lo tanto van generando también en el trabajador un distanciamiento que en muchos casos hace que genere un gran sufrimiento psíquico, porque se pierde lo que, bueno, nos enseña Emerson Mary, de esto del trabajo vivo, ¿no es cierto?, de la producción de subjetividad en las profesiones de cuidado, y cómo el desarrollo de nuestra subjetividad tiene que estar presente en eso que hacemos para que de los dos lados haya salud, porque si no, necesariamente vamos a sufrir y eso se va a notar en nuestra práctica. Entonces, esta
participación en este proyecto a mí como docente me permitió como tomar más conciencia de esta problemática. Me acerqué a Gracia por ese tema también hace unos cuantos años, por una preocupación en relación al acceso a la educación de ciertos niños migrantes. Y bueno, y a partir de allí también empecé a enriquecerme con toda la propuesta de la red. Y al día de hoy, ese es por ahí lo que considero que es lo que más me aportó el proyecto y hacia dónde camino, ¿no? De qué forma vamos precisando esto de la importancia de la interculturalidad en salud, que no es una cuestión anecdótica, ni tiene que ver solo con población originaria o afrodescendiente, sino que nos tiene que ver con todos, y que es una cuestión central para una vida también más digna. Cómo generamos políticas de educación y salud que tengan en cuenta la singularidad, que sean para todos, pero sin dejar de lado la singularidad. Eso, bueno, es un poco lo que me parece importante trabajar. A fala da Mariana me inspira dizer que a nossa experiência, ela também enfrenta os desafios institucionais. Nós nos estabelecemos numa relação de produção acadêmica e também de amizade, e muitas vezes a gente não tem ainda um acordo entre as instituições, mas a gente continua produzindo. Entenda, Mariana, eu estou fazendo uma analogia, né, dessa postura que precisamos ter para construir essa rede, para construir esse projeto. Muitas vezes a instituição que pertencemos não caminha no mesmo passo que essa rede, que esse grupo de professores, no sentido de produzir uma formação mais ampla, uma formação que contemple outras experiências, né, que enriqueça a experiência para além daquilo que é formatado, exigido academicamente, institucionalmente. Só para destacar isso. Obrigada. Sou eu? Ahora queríamos... você, Maurício. Eu queria perguntar, então, para as nossas estudantes que já participaram das experiências, seja como integrante de grupos na produção do estudo de caso, seja no outro lugar de monitoria ou de tutoria, um lugar mais destacado, né, assessorando, orientando o grupo. O que vocês identificam como dificuldade, desafio? O que é de enriquecimento, de aprendizado? Que possibilidade, Gabi e Luísa, essa experiência de internacionalização em casa, desse trabalho, possibilitou para vocês? Como vocês avaliam a experiência de vocês no projeto? Luísa, você quer ir? Ou Gabi, eu posso falar primeiro? Pode. Aham. Eu posso falar primeiro? Tá. Ok. Então, sobre essas possibilidades de aprendizagem durante essas experiências de internacionalização, em casa, são muitas, e eu diria até que são maiores do que o número de desafios, de dificuldades. Para mim, a internacionalização tem me proporcionado aprendizagens interculturais, como conhecer a cultura e a língua de um país estrangeiro, né? Então, nesse caso, da Argentina. E também tem me ensinado bastante algumas competências sociais, como, por exemplo, trabalhar em equipe e comunicar com pessoas que são diferentes de mim. E eu queria trazer uma questão assim específica, que eu comecei a reparar bastante. Eu ainda estou participando desse projeto, né, de internacionalização, agora, enfim, com a questão da arte de escutar, porque eu acredito que tem a ver com esse desafio da barreira idiomática, é um idioma diferente. E durante as conversas com os argentinos, em especial com a Maga, que foi uma companheira do grupo misto que eu participei em 2020, era um grupo misto piloto, e eu acabei criando laços fortes, principalmente porque depois que a gente terminou essa experiência, a gente começou a produzir um artigo sobre a nossa experiência, também com o professor Maurício, né? E eu percebi que eu preciso estar inteiramente atenta no que ela está falando, porque ela não fala português, então ela fala e eu preciso estar atenta para o que ela está falando, e isso me faz prender atenção na conversa, nela. E isso é muito rico em uma comunicação, né?
E então, ao mesmo tempo que tem essa barreira idiomática, que às vezes se mostra um desafio, porque algumas palavras são completamente diferentes do português, também se mostra uma possibilidade de aprendizagem, porque me faz sair da zona de conforto, prestar atenção na conversa, não ficar viajando e pensando em outras coisas. Eu queria trazer esse ponto aqui, a Gabi pode falar. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu participei, é bom reiterar, né, que eu participei desse projeto em duas modalidades, tanto presencialmente quanto no ensino remoto. No ensino remoto foi eu sendo monitora, mas em 2018 eu escrevi um estudo de caso, e aí, dentro desse projeto, e o que eu pude conhecer, por exemplo, a Patrícia, que ela veio conhecer, né? Eu também conheci outro professor, que agora eu não me lembro o nome, mas que foi extremamente necessário para minha trajetória acadêmica, porque foi ali que eu olhei e falei, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer. Quero fazer isso que me dá gosto, isso que me dá prazer em me ver enquanto estudante. E aí, eu tive a oportunidade, né, o professor Yuri me convidou para poder fazer parte, né, como monitora, e para mim foi extremamente fantástico, assim, porque ter contato cara a cara, né, tela a tela com uma pessoa argentina, ajudar eles a escrever, a pensar propostas para trazer para o desenvolvimento de um estudo de caso, foi extremamente enriquecedor para mim. Mas também teve, né, os seus desafios, como, por exemplo, eu não estar compreendendo muito o que eles estão falando, e aí eu ter esse cuidado da escuta mesmo, que a Luísa falou, né, de parar e de olhar e pensar o que é a palavra, e procurar essa palavra. E a partir desse movimento, né, desse projeto, eu comecei a pensar, né, juntamente com o Yuri e com a Grácia, e a Yelen, não é a Yelen, é a Yelen, não sei nem como que pronuncia, mas ela é uma estudante, né, que está me ajudando a desenvolver uma pesquisa, e essa pesquisa é onde que a gente está investigando como esses jovens estudantes, né, da Argentina e do Brasil, desses grupos mistos, têm tomado, né, essa experiência de grupo misto, quais foram os desafios, as potencialidades, o que eles viram que ajudaram na formação pessoal, acadêmica e profissional deles. Então, assim, num todo, está sendo uma experiência que eu nunca pensei em que eu pudesse vivenciar dentro da universidade. Então, está sendo para mim muito enriquecedor, tanto pessoalmente, quanto em questões pessoais, quanto em questões acadêmicas e profissionais. Então, assim, é isso. Foi um projeto que não só abriu portas para que eu pudesse melhorar enquanto estudante, mas também a vislumbrar um futuro daquilo que eu quero ser e estar quando tiver, consigo vislumbrar quem eu posso ser futuramente. É isso. Obrigado, Gabi. Obrigado, Luísa. Eu continuo falando aqui dessas experiências. Oi. Fala, Luísa. Só falar só mais uma coisinha aqui, isso que a Gabi falou, essa troca com da Argentina, e no caso a Jelly, é que essa experiência também tem me ajudado, e eu acho que a Gabi também, a inclusive valorizar a minha própria cultura, porque, por exemplo, no segundo semestre de 2020, vocês estão me ouvindo bem? Alô? Sim? Não? Agora eu escuto bem. Melhor. Eu escuto bem. Tá falhando um pouquinho, mas tá dando para acompanhar. Pode falar, Luísa. Então, ok. É que eu participei em 2020, junto com Maurício, no período de pandemia, no primeiro semestre, no caso, participando do grupo misto. No segundo semestre de 2020, eu estava sendo uma espécie de tutora, e aí eu conheci outras pessoas de o pessoal então eram pessoas que eu conhecia. E foi muito interessante que a gente
começou a gente teve que se introduzir para os argentinos e foi um momento de, inclusive, consciência da minha cultura e depois para poder apresentar para uma cultura diferente, para pessoas que não conhecem a minha cidade, não conhecem, muitos não conheciam o Brasil só de filmes e coisas assim. E aí foi um momento de, além de tomar consciência de quem eu era, onde eu morava, de valorizar a minha cidade. Tem sido uma experiência muito legal essa troca. Acho que ela travou. Eu tô com dificuldade. Gente, começou a chover aqui. Eu mesmo tô com dificuldade de ouvir a Luísa. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Tomara que ela consiga se restabelecer. Ela está ressaltando o aprendizado, sobretudo a partir da segunda experiência dela como monitora dos grupos mistos, tá? Isso queria acrescentar que eu continuo falando aqui, né, divulgando aqui para o pessoal do Campus Araguaia. Eu vejo que tem alguns estudantes participando aqui pelo chat, né, do quanto é importante ampliar essa experiência formativa, integrando um projeto de internacionalização. Até descobri que um aluno meu do direito fez uma experiência, não com a Argentina, mas com a Universidade da Colômbia, a partir dessas ofertas de cursar, né, de internacionalização virtual, de mobilidade virtual, né? Ele estava até presente aqui, o José, não sei se ainda está no grupo aqui participando do evento. Então, o quanto possibilitou um olhar diferente para o outro e um olhar diferente para si mesmo, como relata a Luísa, que agora se estabeleceu. Ela estava comentando esse aspecto de que fez ela pensar quem eu sou para poder me apresentar para o outro. Não sei se ela quer concluir ou Yuri quer comentar alguma coisa. Não, de minha parte, agora tá tranquila, Luísa. Eu acho que está com algum problema de conexão. Mas... Tá. Alô, alô. Oi, agora eu vou ter que escutar. Tenta falar de novo, vamos ver se a gente consegue. Prende o microfone, Luiz. Acho que ela travou. Alô? Eu consigo ouvir vocês, mas eu acho que vocês não estão me ouvindo. Eu ouvi tudo que o Maurício disse, não sei se vocês... Tenta concluir o seu raciocínio, Luísa. Tenta concluir o seu raciocínio de aprendizado no segundo semestre para a gente avançar. Tá, vocês estão me ouvindo? Se travar, vocês revisam aí. Não, mas eu acho que... Eu não sei até onde vocês me ouviram, mas era só... Eu estava só comentando essa questão de... Isso que você falou, de ouvir o outro e acabar, no fim das contas, também ouvindo a si mesmo e valorizar a cultura do outro, mas também aprender a valorizar a sua, ter consciência da sua própria cultura. Era basicamente isso. Não sei se travou tudo. Não, agora conseguimos te acompanhar. Muito obrigado, Luísa. Agora, dando continuidade, seria a Patrícia, correto? Voy a compartirles los resultados de lo que ustedes opinan sobre interculturalidad e internacionalización. Primero va a aparecer lo que ustedes compartieron con nosotros sobre lo que para ustedes significa internacionalización, y a partir de ahí podemos ir retomando en diálogo entre los docentes cómo nosotros leemos, entendemos esta palabra, esta idea de internacionalización. Ténganme paciencia porque voy a intentar compartir la pantalla. Eso es algo que aprendimos con la pandemia, a tener paciencia con las tecnologías. ¿Pueden verlo ahí, a la pantalla?
No todavía. A ver. Vuelvo a intentar, ¿eh? Allí. ¿Se está viendo? Agora sim. Agora sim. ¡Qué bueno! Bueno. Bueno, nuestro público, que lamentablemente con este sistema de stream no podemos ver sus caras ni dialogar más directamente, pero sí leerlo, han opinado con respecto a internacionalización que en ellos refiere a ideas o palabras como un nuevo idioma y culturas, es decir, fíjense cómo acá la interculturalidad aparece ligada a la internacionalización, ¿no? Porque nosotros podríamos decir que lo mismo podríamos pensar en términos de interculturalidad, el intercambio que supone el idioma, que ya sabemos que es algo que va más allá de palabras o sonidos, ¿no? Tienen que ver con también lo que esas palabras portan como significación y efecto en el otro. Bueno, aparece también la idea de diversidad, que también uno podría decir que es el significado mismo que nosotros le atribuimos a la interculturalidad. Ya lo vamos a profundizar. Bueno, aparece la palabra troca, que si alguien la quiere retomar el sentido en portugués de la palabra troca, cambio. Yo en español lo diría cambio, intercambio. Crecimiento, esa palabra es muy interesante porque creo que todos los que estamos acá en algún punto o en algún sentido hablamos de este crecimiento. En mi caso, yo hablé de un acrecentamiento de mis expectativas, de mis ideales, ¿no? Hasta puede decirse de mis utopías, de que se amplíe el alcance, el acceso, ¿no? Ese ideal ligado a los derechos. Como decía, hacía más hincapié Mariana, ¿no? Y aparece la palabra intercambio y oportunidad de intercambio. De todas maneras, la palabra que se ve que más suena, que más veces fue elegida, que más veces fue votada por su tamaño, es la de intercambio. No sé si alguien quiere comentar algo sobre lo que yo ya comenté para profundizar ahí. Como vos decís, Patricia, estas palabras claramente estarían vinculadas también con lo de internacionalización. Me gustaría ver qué aparece en la siguiente para vincularlas también, ¿no? Pero claramente la palabra principal, que es troca, intercambio, es la clave de la interculturalidad, el enriquecimiento mutuo. No es el mero respetar al otro en su posición y yo en la mía, una mera tolerancia, sino precisamente ese intercambio. Me parece muy interesante que aparezca la palabra oportunidad, ¿no? Porque decíamos que la internacionalización tiene que ver con no un fin en sí mismo, internacionalizar nuestras prácticas, sino como un medio que tenemos para ampliar las oportunidades, como decían tanto Patricia como Mariana cuando presentaban lo que significaba para ellas. Entonces, esa ampliación y ese intercambio de oportunidades que de manera tan gráfica Luisa ilustraba, ¿no? Poder tener la oportunidad de encontrarme con otra cultura y de aprender a valorizar mi propia cultura. ¿Querés que veamos qué parecen interculturalidad? Sí, si les parece, vamos a ver qué es lo que se dice sobre interculturalidad. Si no leo mal, son 7 personas las que participaron aquí, poniendo estas ideas, estas palabras. A ver, voy a dejar de compartir un momentito para volver a... Bueno, en palabras relacionadas con interculturalidad todavía no apareció una votación. ¿Les parece que los invitemos a que voten en relación a esa palabra? Votar sería, bueno, entrar de nuevo al Menti y así como pusieron algo sobre internacionalización, que pongan algo sobre interculturalidad. Entonces, en ese sentido también yo quisiera destacar, como
retomando la pregunta que me hizo Patricia, bueno, ¿qué significa esto de la internacionalización comprensiva? Y que aparece reflejada en la experiencia que aquí estamos compartiendo con ustedes, cómo tiene esta dimensión integral, ¿no? Tratando de que abarque no solamente todas las funciones de la universidad, sino también que permee toda la vida universitaria, que llegue a todos los actores, tanto docentes como estudiantes, como gestores, los que trabajan como no docentes, les llamamos en Argentina, no sé cuál, los funcionarios en Brasil, que también cumplen un rol central para poder llevar a ser efectivos estos momentos de encuentro, de intercambio, el rol que ellos tienen apoyando, ahora especialmente a través de las tecnologías, el apoyo más tecnológico, ¿no? Entonces, esta dimensión de la integralidad y que tanto Gaby como Luisa señalaron, cómo les fortaleció en su formación, tanto personal, decía Gaby, como académica, ¿no? La apertura a una integralidad en ese enriquecimiento de troca e intercambio con el otro. Yo quiero subrayar también mostrando cómo esta interculturalidad, que es un eje central de la internacionalización, a lo largo de este trayecto recorrido desde el año 2016 hasta el año 2021, casi 6 años que venimos trabajando en este proyecto de internacionalización curricular, todos los semestres se replica la experiencia y la vamos mejorando. ¿Cuál fue lo que centralmente pudimos aprender en relación a este proceso de interculturalidad a través de la internacionalización? Pudimos reconocer que la interculturalidad requiere de diseñar estrategias específicas destinadas a tal fin, que no porque el hecho de que se hagan momentos conjuntos necesariamente va a haber esta troca o este enriquecimiento mutuo, ¿no? Como docentes, escuchando la voz de nuestros estudiantes en las evaluaciones, nos dimos cuenta que precisábamos ir fortaleciendo las oportunidades de intercambio para que durante los procesos de socialización de los estudios de casos, durante los viajes académicos, durante el trabajo en grupos mixtos que relataron Yuri y Mauricio, que fue como el culmen, digamos, de este proceso de interculturalidad a través de la internacionalización curricular, se generen oportunidades de encuentros entre los estudiantes de nuestras universidades. Entonces, es como que aprendimos que precisamos generar estrategias específicas que fortalezcan la interculturalidad, ¿no? Por sí sola, que haya internacionalización no significa interculturalidad. Un poco el aprendizaje que pudimos tener en este tiempo. Necesitamos pensar estrategias, fortalecer oportunidades para que los estudiantes tengan intercambio. Estos grupos mixtos, por ejemplo, que sí o sí exigió encontrarse, salir al encuentro del otro, hacer juntos una tarea. Y también los espacios de socialización, donde incorporamos también por sugerencia de los estudiantes en las últimas ediciones, momentos en que cada universidad presenta su cultura, da a conocer su universidad, antes de dar a conocer los casos que estudió de adolescentes de su lugar, de origen, de su universidad, de su país. Entonces, esto que Luisa destacaba, ¿no? Como el poder crecer en el reconocimiento de la propia cultura, ¿no? Valorizar la propia cultura a partir de darla a conocer a otros, a partir de mirarla con la mirada de extranjero que tiene el compañero, el colega de la otra universidad. Ayuda a fortalecer nuestra propia identidad, ¿no? Ese enriquecimiento de esta troca, de este intercambio que señalábamos al principio, que contribuye a fortalecer nuestra propia identidad en la apertura hacia el otro, diferente a mí, ¿no? Y que al mismo tiempo descubrimos algo que pudimos destacar, que no tiene que ver tanto con mirar esa diferencia como un obstáculo, sino más bien como una oportunidad, ¿no? Esas diferencias en idioma, esas diferencias en estilos institucionales de trabajo, universidades distintas, con distintos cronogramas, distintas formas de abordaje disciplinar, estas diferencias pasan a ser una oportunidad para poder enriquecernos mutuamente. No sé qué opinan mis colegas Yuri y Mauricio y Mariana. Y yo quería sumar algo en relación a lo que dijo Luisa, que me parece sumamente valioso y que un poco retoma Gracia ahora, que es poder reconocernos a nosotros mismos como un otro para otras personas, que es muy importante, ¿no? Para que no quede en la idea que el otro es aquel que está allá y yo soy la que soy, la uno, digamos, ¿no? Y esa otra persona es un otro. Cuando hacemos estos procesos, reconocemos que así como
para mí aquella persona es un otro, al que yo puedo acercarme, abrirme y todo eso, también yo misma represento un otro diverso para aquella persona que está allá. Eso en las profesiones del lazo es central, porque si no nombramos esa diversidad a veces como algo para normalizar, lo vemos como un síntoma, como una patología, como un problema de comportamiento, como una rareza negativa, quiero decir, ¿no? Entonces, a mí me parece que fue muy clara Luisa cuando planteó cómo ella reconoció la posibilidad de conocer su cultura, de pensarse cómo ella se presentaría, y bueno, eso me parece que es un proceso fundamental en la formación si queremos que sea integral y que no sea solamente de contenidos, ¿no? Sino que sea en términos de actitud. Y también, bueno, yo que vengo del campo de la salud, es muy importante para poder trabajar bien, no solamente tener formación en contenidos, sino tener cierta actitud, ser apto, pero también tener cierta actitud. Eso nos enseñó también Mario Testa. Y de esa forma no solamente seremos técnicos, sino que seremos personas involucradas socialmente, que nuestra técnica pueda sumarse a construir una sociedad, digamos, más justa, mucho más, una vida más digna para nosotros y para aquellos con los que trabajamos, que me parece una dimensión central en la interculturalidad crítica, ¿no? Que realmente se construye desde abajo y se construye pensando que el otro es tan o más importante que yo, porque, bueno, de otra forma, si no, lo voy a tratar como de sumar a mi modo de vivir, que no es la idea. Tenemos una pregunta de uno de los participantes en el chat, pero de todas maneras, para que puedan volver a votar sobre la palabra interculturalidad esta vez, necesitaríamos compartir nuevamente el código QR, el código con la página del programa, y por favor, si lo podemos compartir nuevamente. Ajá. Ya, QR Code. Muchas gracias. ¿Quieren que lea la pregunta que uno de nuestros participantes hace en el chat? ¿Les parece bien que retomemos esa pregunta o había alguien más que quería hacer una intervención? Eu quero só pontuar, Patrícia, se você me permite, antes da gente entrar nas perguntas. Por supuesto. É sempre muito bonito escutar-nos novamente, porque reverbera para mim sempre de novo o que sustenta esse projeto. Trata-se de uma rede que desenvolve trabalhos nos mais diferentes campos, na pesquisa, na extensão, no ensino, envolvendo atividades de mais diferentes ordens no âmbito da disciplina, no âmbito da pesquisa, encontros de diferentes modos, publicações diversas, participação em congressos, né? E sempre volta para mim de novo a pergunta, né? O que sustenta? O que nos sustenta? Se é algo que vem de cima para baixo, a chance de permanecermos fiéis àquilo que a gente está construindo é muito mais difícil, porque todos nós fazemos milhares de outras coisas. Estamos envolvidos e abarrotados de tantos e tantos outros trabalhos. Além do meu trabalho, eu ainda ter que me ocupar com a possibilidade de oferecer um processo de internacionalização no âmbito da disciplina. E eu sempre me dou conta que esse projeto, ele nasceu de uma experiência e ele cresce quando nos mantemos fiéis à nossa própria experiência. E que experiência é essa? Uma experiência de encontro, que é o que está acontecendo aqui agora. É um encontro entre nós que mobiliza uma dinâmica em que nós nos reconhecemos contemplados, pessoalmente, academicamente, profissionalmente, e nos empenhemos para sustentar esse ideal tão significativo que todos vocês tematizaram, né? Mariana, Grácia, Maurícia, Patrícia, a Gabriela e a Luísa, que é um ideal de formação que contemple a pessoa na sua totalidade, nos seus diferentes aspectos. Quando a gente recupera o sentido que sustenta o projeto, aqui a gente tem condições de continuar fomentando esses encontros
afirmando a grandiosidade do ideal. Isso, para mim, é muito caro do projeto, né? Esse que sempre me permitem recuperar aqui Vinícius de Moraes, né? Embora haja tantos desencontros pela vida, a vida é a arte do encontro. E quando a gente pode se encontrar em vida, a vida de fato acontece. E esse projeto, de uma certa forma, busca reverberar esse encontro em vida. E que reverbere em diferentes medidas, em nós, enquanto professores, né? Nos estudantes, né? que participam como monitores, no encontro dos estudantes entre eles, na medida em que eles se disponibilizam a empenhar o seu tempo para fazer um trabalho, fazer uma entrevista, na relação do entrevistado com o entrevistando, em que a pessoa se dá conta, muitas vezes, ela faz entrevista com um adolescente que ela conviveu a vida inteira, e no momento da entrevista ela se dá contra do outro, e como diz a Mariana, se dá contra do outro que eu também sou, e dessa humanidade que acontece entre nós. Se dá no próprio adolescente, na medida em que ele se vê olhado de verdade. Ele se vê afirmado na sua pessoa por meio de um olhar interessado. Então, a afirmação de um ideal que contempla uma formação humana e que afirme a interculturalidade como uma convivência, né? E não como um modelo só, né, de uma proposta, mas como uma convivência que afirma essa abertura que nós somos, né? Isso potencializa o encontro entre nós. Né? E que a cada momento em que isso acontece, né, me ajuda a sustentar sempre de novo, né, o que nós vamos construir agora. E a rede se expande, e as pesquisas se expandem, e a gente vai abrindo o caminho, mas, na verdade, a participação é sempre pessoal. Em alguns momentos uns participam mais, outros momentos outros participam menos, né? Mas quando a gente se dispõe a participar, é de uma participação de verdade, né? De pessoas que querem construir alguma coisa de grande juntos. Né? Que a internacionalização e a interculturalidade possam reverberar esse valor humano do encontro e da vida que acontece entre nós. Yuri, só a partir da sua fala, eu lembro que duas palavras muito caras aqui nessa experiência é a palavra experiência e a palavra encontro. Encontro e experiência. E a gente tem essa possibilidade de encontro e de experiência a cada semestre. A cada semestre a gente tem uma turma de aluno, turma, como é que fala em espanhol, turma? Grupo? Grupo, um grupo distinto. Vidas, histórias distintas, mas também nós mesmos, eu, Yuri, você, Grácia, Patrícia, demais colegas, a cada semestre somos novos sujeitos, porque também a gente não é mais o mesmo Yuri do primeiro semestre, do ano 20, no ano 21, né? São experiências também, nós também somos distintos sujeitos a cada momento, a cada encontro, a cada experiência. Isso também renova a nossa vida. Vamos a pedirle entonces a Patricia que comparta nuevamente la pantalla, así escuchamos al público que nos está siguiendo en este momento qué palabras asoció con interculturalidad y podemos enriquecernos también con la mirada de ustedes, cada uno de ustedes que está escuchándonos. Pessoal, enquanto isso, também fiquem à vontade para fazer as perguntas nos comentários, porque daqui a pouco nós vamos abrir espaço para um diálogo entre nós, com vocês, né? Então, já comecem a fazer as perguntas nos comentários, que a gente depois vai lendo e dialogando junto com vocês. Entonces, muy interesante acá las palabras que han surgido relacionadas con interculturalidad, y como decíamos, vinculadas también a la internacionalización, aprender con el otro. Claramente, si hay algo que ocurre en este proceso de internacionalización, es aprender permanentemente con el otro, ¿no? Como decían Mauricio y Yuri, revitalizar nuestra práctica, revitalizar nuestra experiencia a partir de lo que significa el otro, ¿no? Que me aporta en términos académicos, en términos de nuestras disciplinas, de nuestras bibliografías de cátedra, en nuestros trabajos didácticos, a nivel estudiantil también, como decían
tanto Luisa como Gaby, aprendemos con el otro, ¿no? Y entonces esa diversidad cultural se torna en una oportunidad de aprendizaje, en un enriquecimiento, en el encuentro con la cultura diferente a la mía, que a su vez, como señaló Luisa, me ayuda a valorizar mi propia cultura. Y aquí aparecen dos palabras muy interesantes, que es la palabra diálogo, ¿no? Y intercambio, interacción. Y la palabra diálogo es una clave de la interculturalidad, ¿no? De poder escuchar al otro, como decían también nuestros estudiantes, el otro idioma, estar atento a lo que quiere decir, ver la palabra del otro, qué significa. Hasta nos estamos animando a escribir un diccionario español-portugués de pesquisa y extensión y docencia, porque hay palabras muy similares que tienen significados muy diferentes y a veces hasta nos reímos, ¿no? de cómo descubrimos en el diálogo qué significa para el otro las palabras, ¿no? Qué sentido semántico tiene. Entonces, el diálogo, el escuchar al otro, el ponerme en el punto de vista del otro, también enriquece la posibilidad de intercambio que se nos da en los procesos de interculturalidad, ¿no? Propios de este proceso de internacionalización curricular en casa. No sé, mis colegas si quieren comentar algo también de esto que surge. Y mientras tanto, como dijo Yuri, invitamos al público a que puedan subir sus preguntas, sus inquietudes. Nos interesaba también, Gaby, si quisieras hacer la pregunta a nuestro público. Teníamos pensado, não? Então, pessoal, a gente queria também escutar vocês, né? Quem já tiver tido a experiência de ter contato, né, com outras pessoas de outras culturas através da universidade ou até mesmo fora, como é que foi essa experiência para vocês de interculturalidade mesmo, do contato com o outro que, entre aspas, né, é tão diferente de você. E é isso, a gente quer ouvir vocês, quer ouvir seus questionamentos também, suas experiências. Estamos abertos aí também, né, a pensar se vocês querem algum dia ter essa experiência dentro da universidade ou fora. Essas questões, assim, que a gente espera, né, que essa mesa tenha reverberado em vocês. Si hay una pregunta que han hecho llegar desde el público. Patricia le había mencionado. Sí, ¿cuál es el impacto de la confianza en la formación de la red de cooperación? Pienso que la estoy leyendo bien. Puede repasarla Gabrieli, Mauricio, Yuri. La hizo Delva Fonseca Santos, una de nuestras participantes del evento. Repete a pergunta, por favor, Patrícia, só para eu. Sí. ¿Cuál es el impacto de la confianza en la formación de la red de cooperación? Aquí sería interesante remitir a lo que fue el motivo, el origen del proyecto y que fue fortaleciéndose a lo largo del trayecto recorrido, que es la amistad, ¿no? Este proceso fue generando y fue fortaleciendo una amistad previa y al mismo tiempo aumentando esa amistad que tiene como base la confianza en el otro, ¿no? Que el otro es un bien para mí, me va a ayudar, me va a enriquecer, su diferencia va a ser una oportunidad y un obstáculo para mi tarea. Entonces, la confianza es un punto central para poder generar esta red colaborativa. Confío en el otro, en sus tiempos, fuimos adaptando a los distintos tiempos institucionales, quizás con la pandemia también hubo muchas diferencias en los periodos de cursado de las cátedras, entonces cambiamos las estrategias, los momentos de encuentro en virtud de esas diferencias. Cuando alguna cátedra no podía participar, no lo hacía, confiamos en que en algún otro momento lo va a poder hacer. No exigimos más de lo que cada cátedra puede en este trabajo conjunto, sino al contrario, en la medida que cada uno va pudiendo, va ofreciendo sus medios, sus recursos, va invitando a sus alumnos, se va sumando en una tarea o en otra. No necesariamente, como todo proceso de internacionalización, es algo homogéneo, sino que por el contrario requiere
respetar esa diversidad en un proceso heterogéneo, en las formas de participar de cada cátedra, la manera de involucrarse, aceptando, ¿no? Confiando en el otro, en que el otro es un bien para mí, me va a ayudar a fortalecer mi labor docente. Perfeito, Graça. Eu estava me lembrando agora, né? Em tantos e tantos anos, né? Já vamos fazer 6 anos dessa rede e, na verdade, de encontro mesmo, mais de 10 anos, né, Graça? Que a gente está se encontrando. E essa amizade, ela é fruto de encontros, né? Em que cada um é respeitado no seu tempo, como muito bem a Graça falou, né? Tivemos adoecimentos ao longo desse processo, tivemos filhos nascendo, tivemos pessoas entrando, né? O ponto é que a rede se sustenta pelo relacionamento, né? Alguns mais próximos do que outros, né? Alguns mais amigos do que outros, mas todos apostando, né, em uma construtividade juntos. Cada um contribuindo do seu lugar, do seu tempo e da sua disponibilidade naquele momento. Então, em alguns momentos, uns participam mais, outros participam menos, mas a certeza de que estamos juntos e queremos construir juntos dá, inclusive, tranquilidade para a gente participar quando a gente está bem, a gente se envolver mais quando a gente entende que neste momento a gente precisa dar um passo a mais, né? Porque dá trabalho, né? Dá muito trabalho organizar tudo isso, né? Se a gente fica ligado somente no trabalho, a gente se enfraquece. Mas se a gente retoma sempre de novo que o trabalho é uma ocasião de encontro, de afirmação de um ideal, o trabalho ele se torna prazeroso. O sacrifício ele ganha outro sentido, né? Então a rede, ela, de novo, ela não vem de cima para baixo, ela é horizontal. E ela se sustenta nessa horizontalidade, o que não significa que sejamos homogêneos. Horizontalidade, cada um na sua heterogeneidade, cada um no seu caminho, e assim a gente vai construindo juntos, né? Isso é muito legal, né? O respeito à diversidade e a afirmação de um caminho em conjunto. Além da diversidade, esse grupo, essa rede também tem talentos. Eu descobri, eu sou dos últimos a integrar enquanto professor, né? Que cada um toca um instrumento, canta, desenvolve alguma coisa. E eu vou ser candidato a apenas aplaudir no grupo. Precisa de alguém aplaudir. Então, tem isso também, né? Eu fiquei encantado a descobrir que há talentos artísticos, vamos dizer assim, na rede. Isso é bom também, é outro traço interessante. E a gente se encontra em outros espaços, né? Isso faz parte, né? O interesse um com o outro, né? A internacionalização acontece na graduação, acontece no encontro com os alunos dentro da sala de aula, mas acontece nos intervalos, acontece no grupo de WhatsApp, acontece quando a gente ia, né? Eu fui muitas vezes à Argentina, eles vieram muitas vezes aqui, então levar o pessoal na cachoeira, a gente ir no Biribiri, se encontrar e conversar sobre a vida, sobre o que a gente está entendendo do que é educação, de qual é o caminho, né? Nesses encontros a gente vai se fortalecendo, né? Tantos encontros, né? Tantas comidas nós tivemos ocasião de comer juntos. Infelizmente, ainda não com o Maurício, que quando ele entrou, a gente estava organizando o momento e aí não foi possível de acontecer. Eu comprei a passagem para ir para BH, para encontrar a Graça, e aí a pandemia nos tirou essa oportunidade por enquanto. Por enquanto, muito bem, Maurício. Aqui temos uma pergunta muito interessante. Eu gostaria que as discentes, académicas, estudiantes poderiam responder. Stephanie da Silva Reis, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentaron? ¿Alguna situación que fez você se emocionar por estar nos encontros? Gabi, Luisa, ¿você quisiera compartilhar? Você quer ir primeiro, Luisa? Ou posso ir? Pode falar. Então, para mim, o meu maior desafio foi ter que compreender o que o outro estava falando. Até hoje mesmo eu tenho muita dificuldade, por exemplo, eu estava conversando com a Graça hoje de manhã cedo e falava assim com ela: "Não entendi o que você falou". E aí eu tentava
ir no tradutor, tentava eu mesma traduzir, assim, gente, não estou entendendo, não estou entendendo. Essa é uma questão, assim, muito pertinente na minha experiência, né, mas sempre, em todos os encontros, assim, que a gente tinha, né, e que a gente tem, eu me emociono com um pouco mais. Eh, Quando eu fui monitora, eu fiquei muito emocionada, porque os alunos, né, os estudantes que eu estava contribuindo com o estudo de caso, eles falaram assim: "Gabi, você foi excelente, né, você, me ajudou a compreender, a fazer o caminho, a ponte entre os estudantes argentinos e nós do Brasil, e vice-versa". Então isso foi muito importante para mim, porque eu vi que eu estava ali realmente fazendo, a diferença, né, mesmo que seja pouca. Outra questão também que eu acho, assim, não sei se a Luísa é assim, mas eu me sinto totalmente honrada quando ou o Yuri, ou a Grácia, ou o Maurício, ou as meninas, né, pedem algum favor, porque aí eu me sinto, assim, super importante, sabe. Eu fico então, esse exercício de estar monitor, esse exercício de estar nesse projeto, faz eu me sentir importante, faz ver que eu sou além de uma estudante, sabe. Não é além de uma estudante, mas, assim, me faz ver que eu tenho potencial para muitas coisas. Então eu acho que é isso, assim. Eu compartilho das mesmas emoções, Gabi. E também a questão do desafio. Eu acho que eu não sei se para mim o idioma é o maior desafio. E agora tentando pensar em um desafio que foi tipo o maior de todos, eu não consegui pensar numa resposta única. Tipo, eu acho que em cada encontro, por exemplo, para a gente fazer as entrevistas, a gente teve que foi uma das atividades, era o estudo de caso. E aí foi nesse momento de fazer as entrevistas, de pensar qual a idade das adolescentes, e aí uma pessoa falava coisa, era um grupo de 3 pessoas, então uma pessoa falava uma coisa, a outra, não, mas poderia ser assim. Então, eu acho que talvez seja o maior desafio essa discordância e chegar numa decisão final de todo mundo aceitar. Eu acho que foi esse o maior desafio. E aí, em questão de emoções, eu acho que também foi na época em que eu fui a tutora, no final de 2020, porque aí eu estava sentindo na pele o que a Rafa, por exemplo, fez, né? Porque em 2020, no começo de 2020, ela foi a tutora. E aí a Rafa estava ajudando a gente a fazer essa ponte, e aí eu também me senti como uma tutora fazendo essa ponte. Então foi um momento em que eu comecei a também a pensar, nossa, né, eu estou aqui, estou desempenhando um bem interessante. E aí eu acho que isso pode até a outra pessoa, a Magda mandou uma pergunta, mas eu acho que essa pergunta pode algum professor, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas é porque eu queria ouvir o maior desafio de alguns dos professores, porque, por exemplo, quando eu fui ser a tutora, eu percebi que existiam outros desafios, que não apenas aquele de entrar no consenso. Então, eu queria saber, e eu não lembro de ter conversado isso com o professor Maurício, tipo, os desafios, o maior desafio que enfrentou nesse projeto, nos encontros, e a situação que queria ouvir dos. Desafio, não sei, mas situação que emociona são tantas. Eu acho que essas são tão marcantes que a gente depois esquece dos desafios, né? Mas, por exemplo, emocionante, assim, toda a socialização de caso, de final de semestre, todas as experiências são fantásticas. Tivemos uma semana passada, não foi isso? Terça-feira? Fantástico. Eu acho que a gente descobre o quanto é grandiosa essa experiência, né? Mesmo aquele semestre em que eu não oferto estudante, ou que fazemos apenas uma socialização no final, como fizemos com a Grácia, acho que no semestre, em abril passado, não foi, Grácia? Vamos fazer uma experiência, vamos colocar esses alunos para se encontrarem aí. Não foi um estudo de grupo misto, foi apenas um
uma troca numa só sessão, num só evento. Foi fantástico, e falamos, descobrimos, ao final tinha um aluno do meu grupo que estava com violão e encerrou tocando uma música. Então, eu acho que isso é extraordinário, no sentido de emocionar, de descobrir o quanto que é grandioso. De modo que os desafios, o maior desafio, acaba, sei lá, ficando em segundo plano. A gente ainda acaba não lembrando muito. Eu não consigo aqui destacar um desafio, né? Eu acho que tem vários desafios, mas as experiências que nos emocionam, que nos encanta, são maiores. Me permitem responder também essa questão, que eu estava na mesma sintonia de você, Maurício. Quando a gente retoma o que nos emociona, a gente relativiza o desafio. Me permitem relatar 3 exemplos que emergiram nos encontros de socialização, que para mim foram muito marcantes, né? Uma de uma estudante brasileira que disse que era mais velha e disse que entrevistou a própria filha, adolescente. E ao final do relato, ela, em lágrimas, disse: foi a primeira vez que eu consegui escutá-la de verdade. E ao final da entrevista, a gente se abraçou. Desde então, a nossa relação nunca mais foi a mesma. Gente, mãe e filha. Ou de uma outra moça que entrevistou um adolescente com síndrome de Down, que disse o seguinte: ele é meu vizinho, eu convivi com ele toda a minha vida, e eu sempre o olhei pela deficiência, pela síndrome de Down. Na entrevista, eu me dei conta de que ele é uma pessoa, que ele tem desejos, que ele tem vontade, que ele é alguém como eu também sou, com seus desafios, mas com elementos que eu também compartilho. E por fim, não sei se a Graça vai lembrar, Graça, teve uma das vezes que a gente fez uma socialização numa turma sua na Argentina, e eu me lembro de um estudante dizendo que ele já estava fazendo estágio, se não me engano, em uma das escolas, e ele disse que tinha um aluno que ficava sempre muito quieto, muito isolado, muito quieto, e a partir, né, do estudo de caso, ele começou a olhar para esse aluno de uma forma diferente, e ele disse que, em um certo momento, esse aluno procurou, dizendo que estava pensando em se matar, mas que a partir daquele encontro com aquele professor, ele se recuperou de uma forma que essa questão não passou a fazer parte do horizonte da vida dele. Gente, olha a potencialidade que a escuta tem, né, para ampliar nossa compreensão do mundo e para potencializar relações em que a gente seja olhado de verdade. E que diferença isso tem, né? Aqui falei casos de entrevista e socialização, mas nos mais diferentes âmbitos, né? Quando a gente retoma isso, Luísa, aí os desafios, da minha parte, né, são de grande parte institucionais e organizativos, né? Nossa, a comunidade já tem que fazer milhares de coisas, colocar um estudo de caso, montar um cronograma, ajustar o cronograma com a Argentina, com Belo Horizonte, com Mato Grosso, pegar reuniões de semana, como que a gente consegue dar certificado para as pessoas, né? Essas coisas assim, né, que demandam tempo e que eu tenho muita dificuldade, né, e que se eu pegar só por essa via, eu falava, não. Porque, objetivamente, a gente não precisaria fazer. Mas quando a gente retoma o sentido disso, a gente fala assim, opa, peraí, né? Isso aqui eu faço porque coisas grandes acontecem por essa via, né? O que vai acontecer no encontro? Não sei. E quando eu cultivo essa espera da potencialidade do encontro, isso me ajuda a sustentar nos desafios, né? Eu estava doente há 2 semanas, até agora eu estou meio doente, né? Para mim, participar da organização desse momento foi muito difícil, mas o sustento de vocês e a possibilidade de estar aqui agora, compartilhando com vocês, é o que nos ajuda a ir superando esses desafios, sabe? Que são, de grande parte, pelo menos para mim, de ordem institucional, burocrática, organizativa, que geralmente, né, eu tenho muita dificuldade.
Tem uma pergunta que a Magali Vitor está fazendo. Que experiências tem para o próximo semestre? Aí está falando para todos, né? Expectativas, gente. Experiências não, expectativas. Expectativas. Después del diálogo que estamos teniendo aquí, es evidente que siempre nos gana el imprevisto, como fue el imprevisto de la pandemia, que en un momento nos pareció casi imposible y sin embargo fue oportunidad de trabajar en estos grupos mixtos, que no lo habíamos previsto inicialmente, enriquecer y fortalecer la experiencia. Entonces, para el próximo semestre también fortalecer estos trabajos colaborativos entre estudiantes de argentinos y brasileros, creo que es una expectativa, que lo tenemos como fuerte, seguir contribuyendo a que sea oportunidad de fortalecer la enseñanza de nuestras materias, porque esto que Yuri está señalando sobre los estudios de casos, imagínense que para un estudiante poder conocer qué es la adolescencia, estudiando desde los libros, de la teoría, cómo se va enriquecida entrevistando a adolescentes de su lugar, de su región, y cómo se amplía la mirada conociendo a adolescentes de otro país, de otra cultura, ayuda a mirar la multiplicidad de adolescencia, ayuda a entender mejor que hay cuestiones diferentes y también hay cuestiones comunes entre los adolescentes. Entonces también a nivel disciplinar, esos conocimientos que estamos logrando enriquecer a partir de los estudios de casos compartidos, que se vayan fortaleciendo, también con los aprendizajes de los estudiantes de los semestres anteriores. Hemos creado un aula virtual en la Universidad Electoral donde participan estudiantes de los distintos grupos que están involucrados cada semestre, y allí colocamos como un repositorio de los casos de los grupos anteriores que van enriqueciendo la lectura de los próximos grupos. Y eso también es como un potencial muy grande de poder hacer una lectura, una mirada sobre esos casos, como hizo en este cuatrimestre pasado Rafaela de la Universidad Federal de Minas Gerais, junto con la profesora Raquel Asís, que es la docente que participa en el proyecto desde esa universidad, sistematizando la información sobre los adolescentes que fuimos entrevistando, leyendo y ofreciéndola a nuestros estudiantes, porque evidentemente es una riqueza grandísima contar con el conocimiento a fondo de quién es el adolescente de hoy, en nuestro país, en nuestra región, en el otro país, qué hay de realidad de nuestros adolescentes en tiempo de pandemia, cómo están afrontando la situación de reinserción en las escuelas, en este tiempo de vuelta a escuela aquí en Argentina, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre siguiendo y respetando los tiempos, esa intencionalidad de cada vez más acrecentar, como dice Yuri la palabra, acrecentar la posibilidad de sistematizar nuestra experiencia, de ofrecerla, de que sea una oportunidad para nuestros estudiantes, de mayor aprendizaje, como decía la Gaby, de salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y poder abrirnos a lo que es algo distinto, algo diferente, como es único, experiencia única, nos decían nuestros alumnos, este contacto con estudiantes de otro país, con docentes de otro país. Entonces, bueno, que realmente sea una oportunidad de intercambio y de riqueza mutua, ¿no? Seguir apuntando hacia esa línea de trabajo. Esperamos também, Grácia, que a pandemia nos dê uma trégua e que possamos, além do encontro virtual, possibilitar encontros presenciais, trocas e tudo mais. Queria só comentar que Gabi e Luísa integram também projeto de investigação, projeto de pesquisa, elas estão entrando já, sendo formalizada nesse contexto, já produzindo, né, academicamente. Luísa, eu, Maga e Grácia, a gente está aí debruçado sobre uma análise da experiência no primeiro semestre. Sobre o segundo semestre já tem produto aí, né, Yuri? Conseguimos fazer, né, uma reflexão sobre o que significou. Então, também incorporando essas estudantes que passam pela experiência no plano do ensino, mas também no plano da pesquisa, da investigação, da reflexão acadêmica. Isso também é um propósito e esperamos ampliar, né, essa possibilidade para novos estudantes. E aí, reverberar, né, o que o Maurício disse, a expectativa é a mesma que se refere à pandemia, né? De uma certa forma já estamos em algum retorno. Como vai ser esse retorno?
ainda é um mistério, né? Diante desse mistério, a gente vai responder quando ele estiver mais estruturado, né? No nosso caso aqui, o próximo semestre inicia-se em abril. Em abril, sinceramente, não sei como vai estar, no modelo híbrido, presencial ou remoto, assim como na Argentina. Não sei muito bem como estaremos, mas sei que estaremos juntos. Acho que agora apareceu alguns comentários, né? Parabenizando pelo trabalho, e agradecer a todos vocês, né? Que estão acompanhando, né? E que se sintam provocados, né? Seja a se envolver com o nosso trabalho, seja criar trabalhos nas redes em que vocês se encontram, né? Porque, como eu disse, esse trabalho nasceu de um encontro entre pessoas que se encontraram inicialmente num congresso e decidiram construir juntos, né? Então, que cada um se sinta convidado a abrir a própria porta, né? E ver as possibilidades que aparecem para si, seja junto com a gente, seja as possibilidades que lhe cabem, né? A gente acha que a gente está chegando no final, né? Termina às 4 horas. Eu não sei como, Fidel, como vai estar a organização, se você vai trazer novamente a Bianca ou não, a gente faz um encerramento entre nós. Podemos agradecer por esta ocasión de encuentro que nos ha ofrecido la Universidad Federal Los Valles de Quitinón, en Curí, enriquecer también a través de este diálogo nuestra propia experiencia. Fue una oportunidad, como decía Yuri, ¿no? Este mismo momento de mesa redonda es una ocasión de encuentro para nosotros. Reflexionar, mirar la experiencia, compartirla con otros. Así que estamos muy agradecidos por este convite. Blanca, sé que está aquí de moderadora. Bom, pessoal, muito obrigada, né, por poder participar, de certa forma, mais íntima aqui, né, nessa discussão tão bacana, né, acaba saindo um pouco da minha área, mas a questão da internacionalização é algo que é muito cobrado hoje em dia, qualquer que seja a área, né, humanas, exatas ou biológicas, enfim. E estando inserida dentro das ciências agrárias, a gente vive isso dia a dia, né? Na hora que você vai publicar artigos, na hora que você vai pensar em estruturar um projeto de pesquisa, a gente sempre tem que inserir conhecimentos e também pessoas estrangeiras para enriquecer mais o trabalho, né? Então, muito interessante ver essa discussão, então só tenho a parabenizar vocês. E eu acho que esse intercâmbio de universidades, de instituições, é uma questão benéfica aí da pandemia, né? Eu sempre falo isso, eu tenho ministrado bastante palestra online, e colegas de diversos cantos do país, né, que convidam a gente, e a gente sempre fala, olha, talvez nesse momento não conseguisse sair de Unai para estar em Porto Alegre, para estar outro dia em Belém do Pará, enfim. Então, acho que essa questão da pandemia, embora todo o transtorno que trouxe, tanto físico quanto emocional para todos nós, alguma coisa de bom a gente tem que olhar, e eu acho que esse projeto de vocês que começou, né, de uma forma e acabou tomando outro caminho, sem perder a credibilidade, eu acho que é muito, muito positivo, né? Eu tive um problema de conexão aqui no campus, eu não sei se vocês chegaram a responder já a pergunta da Delba, respondemos sim. E eu acho que era Bianca. A Bianca congelou para mim aqui. Congelou aqui também. Fala para a Bianca que a UNL também tem projetos na área de agrárias, tem experiências também no contexto que ela atua. E mais amplamente, né, se não me engano, a Graça e a Patrícia, né, que estão coordenando um projeto mais amplo envolvendo experiências de internacionalização em casa nos diferentes
espaços, cursos, né, a partir da UNL, né, e a gente é um projeto integrante dentre vários outros projetos, né, que compõem, Graça ou Patrícia, não sei se vocês querem compartilhar alguma coisa nesse sentido, que amplia, né, o projeto. Sí, el interés que mencionábamos de sistematizar nuestra experiencia y de compartirla también nos llevó en la convocatoria que hace la Universidad Litoral cada 3 años, CAIT, que son cursos de acción, investigación y desarrollo, a pensar en cómo no trabajar junto con otros colegas de otras cátedras, de otras facultades que también llevan adelante proyectos de internacionalización curricular para fomentar este enriquecimiento mutuo, qué aprendemos, qué dificultades tenemos. Entonces, este año comenzó este proyecto que involucra 9 proyectos de internacionalización curricular aprobados por el Programa de Internacionalización de la Universidad Nacional del Litoral, que nos amplió también la posibilidad de mirar otras experiencias, cómo llevan adelante, compartir los instrumentos de evaluación que estamos desarrollando, hacer juntos lectura en relación a cada uno de los ejes, sobre todo focalizándonos en esta temática que nos preocupa, ¿no? De qué manera la internacionalización curricular contribuye a fomentar experiencias de interculturalidad, tanto a los estudiantes como a nosotros como docentes. Así que, bueno, estamos muy entusiasmadas con esta nueva investigación en la que participan estos colegas de los distintos proyectos, de diversas facultades y de distintas también universidades que están involucradas con cada uno de ellos y que nos permite enriquecer nuestra propia experiencia y a su vez aportar la experiencia de estos años a nuestros colegas, ¿no? Nuevamente verificamos el valor del intercambio, del encuentro, del diálogo para potenciar nuestra labor académica. Entonces, Patricia, si quisieras... Sí, hablamos muy poquito de extensión. Yo sé que el Congreso la incluye. Ustedes vieron algunas fotos de trabajando en escuelas. No contamos mucho en qué consistía. Es un trabajo principalmente que reúne arte, educación en las secundarias, estudiantes secundarios, que en Brasil no se llama secundaria, creo que es liceo. Educación básica, ¿no? Ensino fundamental. Educación básica. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, comentarles que en investigación el proyecto también es un espacio de formación de recursos de docentes interesados en continuar con la internacionalización, que están haciendo maestrías, doctorados relacionados con este tema. Así que es como el semillero que empieza a expandirse y que tiene una perspectiva muy marcada desde nuestros principios que les fuimos contando, así que también eso es interesante, ¿no? Porque también permite vernos, reflexionarnos continuamente, ser críticos con nosotros a partir del trabajo que se va desarrollando en investigación y a través de las tesis. Bueno, pero no creo que Bianca debe tener que cerrar, no sé, porque estamos sobre la hora, no quiero extenderme. Gente, me desculpem mais uma vez, a internet está muito instável aqui. Eu acho que como chegamos no horário, né, vou fazer o encerramento então. Como eu estava dizendo, eu gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho e pela discussão aqui tão enriquecedora. E espero que vocês possam ainda colher muitos frutos, especialmente aos graduandos e pós-graduandos que estão aí ativamente trabalhando, né? Espero que isso possa crescer cada vez mais. Então, agradeço a participação de todos vocês, aos ouvintes também que nos acompanharam, e até uma próxima oportunidade, né? Uma boa tarde a todos, e aqueles que ainda têm atividades, né, amanhã, ou que desejam ainda se inscrever, é só vocês entrarem no Even 3 e se inscreverem para poder conseguirem o credenciamento durante a transmissão. Então, até logo e até uma breve oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado pela entrega. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau.